Existe uma descrição na Torá que fala sobre um certo poço, né, um certo mar feito por Shimon, e que esse mar ele tinha 12 bois embaixo. Ele construiu isso. Então, essa questão construída dentro da Torá, vamos ver aqui onde está isso. Aqui, ó. Ergueu-se 12 bois, 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, 3 voltados para o sul, 3 voltados para o leste, e o tanque apoiado sobre eles. Suas ancas estavam todas voltadas para dentro. Esse é o texto. É que fala do que nós vamos entender agora. Aqui a gente tem uma imagem mostrando, né? Não é difícil da gente perceber que está falando das 12 tribos e dos 12 meses que são descritos dentro da Torá. Então, todo o sistema está apontando para isso. Esses bois são metáforas, né, para letra Aleph, porque a letra Aleph também, ela no seu estado pitográfico, ela lembra um boi, né? Então, aquelas letras hebraicas mais arcaicas, ela é chamada de boi. Muito bem. E esse é o poço que foi feito pelo rei Salomão, erigido sobre 12 touros, pois as 9 sefirotes inferiores de Malhut, que desceram para o mundo de Briá, foram corrigidas ali por 12 cabeças de touros. Veja só, então, o texto aqui em si diz o seguinte: esses 12 touros são essas 9 sefirotes inferiores aqui, vamos marcar aqui para a gente entender, ó, de Zerampim. Aqui dentro de Zerampim, tá vendo? Eu vou ter outra sefirote. Essas 6 sefirotes aqui, juntas formam uma só sefirote, e elas vão, então, ser essa sefirote que eu vou colocar aqui agora. A gente vai mudar, ó. Mudamos, então agora a gente sabe que essa aqui é uma única sefirote. Então, eu daria um círculo aqui, né? Vamos colocar o círculo para ficar mais exato. Vou botar a sefirote, ó. Então, essa sefirote, ela vai ser a única, uma única sefirote. E apesar de ser Zerampim, vai ser chamada também de Tifrit, como a gente falou em outra aula. Então, essas 9 sefirot inferiores de Malhut que desceram para o mundo de Briá, né? Do mundo de Malhut, aqui de cima, desceram aqui para Briá. De Malhut, aqui de cima. Esse Malhut aqui de cima, essas luzes, elas vão descer, então, para Briá. Elas descem daqui de cima, vêm para nossa Beriá aqui, né? Que desce para esse mundo aqui e foram corrigidos ali por 12 cabeças de touro. Então, a correção que está vendo aqui são dessas 12 sefirotes que vão interagir entre si e vão descer de um nível para o outro, de um mundo para o outro, e vão começar uma correção. Vão ser, né? Essas correções começam lá em cima. Aí sim, então ali eles foram corrigidos por 12 cabeças de touro. Uma das suas sefirotes, Ket, que permaneceu no mundo de Atzilut, é chamada de poço. Ou seja, essas 9 desceram dentro daquele passo que a gente falou e desceu para cá. E essa Keter aqui desse mundo, ela é o poço. Então a gente tem os bois representados ali pelas 9 sefirotes e o poço é esse Keter de Rohimá. Então a questão é muito diferente dentro da Torá. Para o entendimento de Torá, a gente pula daquela questão
que foi colocada metaforicamente do designer do templo e de tudo que estava acontecendo ali, que parece ser uma história tão real, né? É uma história que foi montada, uma parábola para falar desses mundos espirituais. E quando a gente vai, então, entender esses mundos espirituais, fica complicado. É um ensinamento realmente que tem que se acompanhar, tem que se dedicar totalmente para entender isso, né? Porque é o que eu falo para as pessoas, muitas pessoas estão aí em sociedades secretas, que têm segredos disso, daquilo, e não chegam ao pé da Kabbalah, porque vão falar somente de coisas que acham ser a verdade, não é. A verdade é a Kabbalah, é isso que está sendo ensinado. Então, é importante a gente pegar mesmo firme nesse estudo para a gente entender. Então, é assim que eles desceram para Briá, ou Beriá, que é o mundo da criação, eles foram corrigidos ali por duas cabeças de touro, uma de suas Sefiraquete, que permaneceu no mundo de Silut, é chamada Poço, construído sobre esses touros. Juntos são denominadas 13 pétalas né, da rosa, dessa rosa que a gente vai falar. O motivo das 10 sefirot de Malhut serem divididas por 10 Hassadins, ou 13, Rohimá, será explicado posteriormente, como a gente vai ver. Veja, a gente agora sabe que essa construção aqui não tem nada que ver com isso aqui. Isso é importante de memorizar. Toda vez que eu devo anotar, toda vez que eu for aqui em Primeira Reis, existe outra referência ainda a isso. Está falando, ergueu-se 12 bois, 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, e 3 voltados para o leste, com um tanque apoiado sobre eles. A gente sabe que a gente está falando desse Parsa, dessa divisão dessas 9 sefirotes de Keter, de Rohimá, que passam para o mundo de Beriá, que é Biná, sendo que essa parte de Keter, ela vai ficar como uma, ela vai ficar inteira. Então, ela é apoiada por esses 12, né? São 12 bois, mas que, na verdade, eles representam as 9 sefirotes, que vão se destacar de Keter e passar de Partsuf para outro Partsuf. É como se fosse uma ligação. E nada tem a ver com o texto duro em si. Nada tem a ver com uma questão que é descrita aqui. A questão descrita aqui na Torá é somente para que a gente possa entender isso, para a gente construir esses mundos sefiróticos. E aí é que começa toda a diferença da Kabbalah para outras questões, porque isso abrange a criação do todo, de todas as almas, de todos os seres humanos, de todas as formas de vida no nosso plano. Então, a luz de Nukva completa é chamada de Rohimá, pois contém a luz de sabedoria e provém dos 13 nomes que são chamados 13 atributos da misericórdia. Contudo, o principal que o Rabi Hazikia quis nos dizer é que uma rosa entre espinhos está acima da Assembleia de Israel, porque, como é bem sabido, tudo que está presente no estado completo de Nukva deve existir também em seu estado pequeno, embora em proporções menor, perdão. Portanto, diz que a propriedade do branco e do vermelho no estado pequeno corresponde à propriedade de misericórdia e julgamento no estado grande. E as 13 pétalas do estado pequeno, quando corrigida, criam uma núcleo, os 13 atributos de misericórdia em seus estados grandes. Posteriormente, veremos como esses 13 atributos de Malhut do mundo de Atsilut as modificam em ambos os estados pequenos e grandes. Então, a gente sabe, como a gente vai perceber, parece uma linguagem um pouco fora daquilo que realmente dá para se entender, mas tudo fecha muito certo, porque o Adão ele foi formado por 9 letras e a Rava foi formada por 13 letras. Então, a gente vai compreender também essa questão, futuramente vai entender esses atributos de misericórdia, como tudo funciona. Está escrito,
no processo da criação, né? Que nós temos o processo da criação, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz, e depois segue-se que o processo, né, que a Terra era sem forma e vazia, e toda uma questão, até que Deus faz a luz, ele criou a luz, ele viu que a luz era boa. Então aqui nós temos duas vezes a palavra luz e a gente vai compreender algumas coisas dentro desse texto. Na criação, no princípio, como a gente está vendo aqui, ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim, a gente tem o primeiro Elohim aqui. Então, aqui, depois desse Elohim, antes desse Elohim, até chegar ao próximo Elohim, deixa eu me achar aqui, a gente vai ter 13 palavras. Ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sono não me deixou ver esse Maquife aqui, que a gente tem um Maquife, a gente vai estudar sobre isso na nossa história de hebraico, no nosso curso de hebraico, é importante vocês aprenderem isso. Então, veja, aqui eu tenho os 13 atributos de misericórdia, de uma palavra Eloquim até a outra palavra Eloquim. Então, a gente vê isso, e essas 13 palavras significam as 13 pétalas de uma rosa, a rosa que está envolvida na questão da Torá. E entre os espinhos, esse é o estado pequeno, como o poço construído pelo rei Salomão. Então, quando a gente pega lá o rei Salomão, a gente está vendo essa construção da própria Torá, e eles tentando manter ali essa explicação de uma forma desenhada. Então, toda vez que uma pessoa chegava ali e via aquela questão, ele não via os 12 bois, não via pelo menos os cabalistas e o rei Shlomo, que se não foi o maior dos cabalistas que existiram, eles não viam a questão em si da forma que era. Eles viam essa questão que eu estou falando para vocês, essa questão que nós estamos vendo da Torá, até porque o próprio hebraico era uma coisa muito natural, porque era a língua que era falada ali pelo povo de Israel. Muito bem. Então, esses 12 touros são as 9 sefirotes inferiores de Malhut sem luz, pois elas estão no mundo de Briá, abaixo do Parsa do mundo de Atzilut. Para a gente ter uma ideia aqui, né, a gente pode ver esse sistema, a gente pode descer e entender. Aqui é como se essas 9 partes ela já tivesse aqui numa divisão aqui de Rohemá, desse Keter de Rohemá. Ele já existe uma divisão aqui, onde ele vai dividir, ó, vai ter esse passo aqui, vai ter essa divisão. Essa divisão, ela vai, então, dividir Keter dessas 9 sefirotes inferiores, e essas 9 sefirotes inferiores vão estar já na divisão aqui do mundo de Briá. Estão separadas, justamente por causa dessa conotação e dessa descrição desse mar e desses bois que foram feitos por Shlomo. Isso são mundos espirituais muito elevados, muito acima do que a gente costuma ver nessas histórias metafóricas. Então, esse ponto aqui, ele se desliga e se torna um ponto de espinhos, um ponto complexo, né, de julgamento, e que vai, a gente está vendo que o mundo de Beriá, ele está do lado aqui do julgamento, que é Gevurá, e esse mundo ele é administrado por Gabriel. Gabriel é o anjo do rigor. Então, veja, ele traz a responsabilidade dele, ainda que no mundo, além do mundo, que está fora de uma realidade, ainda para aqueles que não estudam a Cabala, eles ainda continuam do lado do julgamento. É daqui que sai realmente os mandos para os julgamentos.
Tudo bem. Então, eles, seguindo essa situação, né, essas 13 palavras, como um poço construído, e essa questão toda que o Shimon construiu, pois elas estão no mundo de Briá, abaixo do passo do mundo de Etzilut. Estas são as preparações para a purificação e a correção da Assembleia de Israel para receber os 13 atributos de misericórdia. Esses 13 atributos da misericórdia, à luz de uma núquiva, completas, cercam e brilham sobre ela de todos os lados e protegem do contato com desejos externos, que são os desejos egoístas. Então, existe uma própria proteção nos mundos superiores para que eles não tenham esse desejo egoísta. Porque senão essas forças impuras, que são, na verdade, as próprias forças egoístas, se colariam neles, né? Afinal de contas, até que elas estejam repletas com toda a luz de Rohimá, em seu estado grande, completo, existe um potencial ao que desejos externos e egoístas se agarrem a ela e delas se alimentem. Ou seja, se essas forças elas conseguissem chegar lá, então elas se alimentariam e seria impossível vencer essas forças de egoísmo, né? Depois do nome Eloquim é mencionado no nosso texto, então a gente tem aqui o nome Eloquim novamente, até onde a gente contou esses 13 atributos. Isso está ali no Bereshit 1, logo no primeiro capítulo de Bereshit, que é Gênesis, o segundo versículo e o terceiro versículo. Então, a partir daqui, onde está escrito, né, Eloquim, paira, e por que aparece nesse sentido? Então, por que vai estar falando aqui que a face de Deus, né, depois da palavra Elohim, mirarefete al penei hamai, ou seja, a face de Deus, ela pairava sobre as águas. Vai o Elohim, aí ele vai criar a luz. Então, a partir desse momento, aqui não fala de rua, né, como as pessoas traduzem geralmente. Vamos olhar aqui no texto original. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Então, é a primeira parte. No princípio, criou Elohim. Veja, no princípio, criou Elohim. O Elohim, ele é criado. Bereshit criou Elohim e Hashamayim. Daqui até o próximo Elohim, falou que a terra foi criada e etc. E a terra era lá sem forma e vazia, e com trevas sobre a superfície do abismo. E aí diz aqui que veio o vento de Deus, varrendo as águas, aqui tornar-se macio, vai depender da conjugação do verbo, suave, enfim, não tem nada a ver, né, com o que eles traduziram aqui, ó. Então, tornar-se, aí sim vem o rosto, né, o julgamento divino sobre as águas. Então, essa é a construção. E logo depois dessa construção, que veio as faces divinas, que são julgamentos divinos, Deus disse, Vaiomei Elohim, quem disse foi Elohim, tá vendo? Elohim disse, Iri Or, Vairi Or. Então, veja, ele repete 2 vezes. Haja luz e houve luz. Vamos continuar aqui. Então, dentro dessa questão, dentro desse parâmetro que a gente está analisando, esse texto, de uma forma mais cabalista, né? Ali vai parar 5 palavras, que nós chamamos de 5 folhas da Torá, né? da rosa que a gente está falando, na verdade. E aí a gente tem a primeira palavra, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta palavra, e mais uma vez a gente tem o nome Elohim. É assim que vai funcionar a Torá. O que acontece? Né? Então, essas 5 folhas ressalta, elas são rígidas, que envolvem a rosa,
a rosa é só uma metáfora, né? Uma metáfora para mundos espirituais. Por isso que a gente vê lá na palavra Xuxaná, né? Ou a rosa de Sharon, Xuxaná, Sharon, às vezes a gente está pensando que está falando de um indivíduo, às vezes a gente pensa que está falando de alguma coisa nesse sentido, não está. Está se falando dessa questão desses mundos espirituais mais elevados. Não está falando de nenhum ser especial, mas está falando de uma construção nos mundos espirituais, né? Então, aqui a gente vê a salvação, estes são os 5 portais, acerca desse segredo se diz, eu erguerei o cálice da salvação. Salmo 116, 13. Vamos ver aqui. Por que esse cálice da salvação é falado? Justamente porque o Terlim, ele diz isso porque existe uma conotação. Quando a gente levanta um cálice, o cálice fica na nossa mão, tem 5 dedos, não é? 5 dedos, e esses dedos ali ficam com a taça em cima. E aí, geralmente, quem faz a bênção, ele faz dessa forma justamente por causa desse entendimento de que, na verdade, não está se falando de um dedo literal e está se falando da mão do Eterno. E sobre todas essas forças, né? O vinho vai representar ali o segredo, enquanto os dedos vão representar aquilo que nós explicamos no nosso vídeo lá, a mão de Deus. A gente ter essa expansão mental e entender isso é complexo, porque a gente entende mão de Deus, a gente entende muitas vezes que esses sistemas antropomórficos que são colocados na Torá, como se a gente visse realmente uma mão de Deus, ele aparecendo com uma taça de vinho, e não é assim que funciona. Isso abrange todo o universo, todos os mundos espirituais, e é uma forma de uma construção dentro da nossa linguagem de estar codificado tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, no Terlim 116, no versículo 13, imagine, logo no versículo 13, a gente sabe que não havia divisão, né, na letra hebraica original, mas quando eles fizeram isso, eles acabaram botando os versículos que parece que bate algumas coisas. Mas a gente deve observar que quando foi feita essa divisão, né, por Péric, que é capítulo, Passuque, que é versículo, eles acabaram errando alguns versículos. Então, você compara um versículo no Taná, e aí vai ser uma coisa, vai ser, vamos lá, o 12, no Taná, na Bíblia cristã vai ser o 13, ou o 11. Sempre vai ter esse erro aí. Então, aqui está escrito, ó, Cus, esse é um nome muito poderoso, né, que é muito usado para quem faz meditação, e diz Eshuot, Assá, Ubishei, Adonai, Ikra. A gente vê, então, ó, elevo o meu cálice da salvação, ou de libertação, e invoco o nome de Hashem. Então, isso está referindo exatamente a essas 5 letras lá, porque vai ser a partir desse momento que ele cria a luz, essa luz não é a luz que a gente imagina que é. Essa é uma luz que foi guardada para os sábios que estão construindo uma tela agora e que estão estudando a Torá de madrugada e que realmente querem compreender o que é a Torá. Então, essa luz ela é construída e ela demora a ser construída. Ela não é uma sensação, ela não é nada disso. Ela simplesmente é uma construção e é algo que o Eterno vai dar no final para os seus servos. Ele vai fazer isso de uma forma muito especial. E aí o que acontece com tudo isso? A gente consegue, então, ver aqui essa construção dentro da própria Torá. Muito bem. O que acontece? Aqui, então, a gente vê, né, que este cálice da bênção deve se apoiar sobre 5 dedos, assim como uma rosa apoia-se em 5 folhas rígidas, que corresponde aos 5 dedos. E essa rosa é o cálice da bênção
da segunda até a terceira menção do nome de Elohim. Então, a gente viu a primeira, viu a segunda e viu a terceira. E, então, em Bereshit aqui vai estar no versículo 1, né, capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3, como a gente está vendo aí. 5 palavras. Paira sobre a superfície das águas e disse. No total, 5 palavras em paralelo com 5 folhas. E depois o Criador disse, haja luz. Essa luz foi criada, no entanto, está oculta e concentrada no pacto que penetrou a rosa e a fecundou. E é descrita como uma árvore que dá frutos contendo sua semente, conforme em Bereshit no 1, no 12. Então, a gente no Bereshit fala que essa árvore ela tem que dar fruto. E essa semente existe na marca da aliança, que é a própria Torá. Mais uma vez, eu observo com vocês, é uma linguagem difícil? Mas é o que a Torá é. Ela é uma linguagem difícil, mas ela está explicando aqui que não está se falando de uma criação de mundo. Está se falando, quando fala a sistema Haaretz, aqui está falando de terra, desejo de receber para si mesmo. Shamayim, desejo de doar. A gente fica equilibrado como se fosse uma corda, a gente suspenso entre o céu e a terra, entre esses desejos de receber e esses desejos de doar. Quanto maior é desejo de recepção para si mesmo, e não desejo de recepção em si, mais a gente está longe do Criador. Quanto mais desejo de recepção, e a gente pode corrigir essa recepção, mais perto do Criador nós estaremos. Com isso, o que acontece? A cada grau que nós avançamos, esses desejos eles vão se tornando mais intensos. E isso causa, esse desejo de receber para si mesmo, isso causa uma loucura na vida da pessoa que está começando a seguir a Torá agora, porque ela veio de um sistema que provocava ela querer receber para si mesmo e ela se colocar em todos os cantos como um superior. Então, essa força, esse torque, essa tela de proteção, esse escudo de proteção contra esses desejos egoístas, eles vão surgirem. Eles vão surgir. Tem que ter essa tela. Se não tiver a tela, então a luz, né, que vai descer lá de cima, porque tudo que nós recebemos aqui é a luz de cima, os desejos. Eles chegam ao nosso mundo e eles vão ser refletidos. Se eles são refletidos egoístamente, então eles não ultrapassam a letra TAV do nosso mundo. Não vai ultrapassar. Eles vão ficar retidos ali, vão alimentar forças impuras, que são desejos de egoísmo. Quando nós conseguimos completar essa forma de combater esses desejos egoístas, aos poucos, aprendendo a tratar, então a gente recebe a luz de cima. O couro ele foi engolido pela terra. Como a gente viu que a terra é o egoísmo, então a síntese do que está falando ali é que eles foram engolidos por esse sistema egóico. Ainda que ele tenha aprendido a consertar, doava já, etc., chegou um momento que ele foi realmente engolido pela terra, ou seja, pelos seus próprios desejos. Enfim, essa é a metáfora da Torá para essas coisas. Baby